uma boa noite a todos, a paz, estrangeiros e peregrinos nesta terra. Como você está? Tudo bem? Eu espero que bem, se não, vamos meditar, que certamente ficará melhor. Eu quero lhe dizer que a palavra de Deus nos transmitirá uma mensagem através do Espírito do Senhor, que está sobre nós. Amém? A meditação fica no capítulo 124 de Salmos. Um salmo de Davi, capítulo 124, que diz o seguinte: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus! Que mensagem maravilhosa! É um salmo inspirado por Davi na voz de Deus, na segurança a qual o Senhor transmite aos seus servos, aquele que os ama. Vamos destrinchar este capítulo. No capítulo 1, nós vemos essa citação: se não fora o Senhor. E o salmista, ele reprisa dizendo: diga a Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Agora, querido ouvinte, eu digo a você, se não fosse Deus sobre a sua vida, sobre os seus caminhos, olha, eu não te conheço, mas quantos livramentos o Senhor já não o deu. Quantas dádivas de um escape o Senhor já não refrigerou a sua alma. Aquela situação financeira, a qual você pensava que não teria fim, que você não sabia de onde viria recursos, aquela ausência de um emprego, um trabalho mal remunerado, uma bênção financeira que não se destravou e não chegou ao seu celeiro, algo seu que foi levado e o deixou em lástima, ou um escape da morte, um livramento, uma cura, algo a qual você nitidamente consegue esclarecer que foi Deus que fez por você, que foi o sobrenatural. É um atributo chamado milagre que ocorreu sobre a sua vida, a qual você inegavelmente tem que dizer: olha, eu não consigo explicar como isso aconteceu. Eu pensei que naufragaria. Você pensou que fosse o seu término, o cabo, o fim. Mas então nasceu-se a esperança. Então o salmista está dizendo: se não fora o Senhor, se não foi o Senhor, foi o que então? Foi quem? A capacidade humana? A força do próprio braço? A sorte? Não. Isso tem uma explicação. É o poder do Altíssimo. É o poder do Senhor dos Exércitos. É este poder que nos faz vivos e vívidos em tua palavra.
Aí o salmista convida o povo a dizer, porque vinham os dois pontos: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Olha que indagação. Se não fosse Ele, foi por Ele que estou aqui hoje, de pé, como dado o meu testemunho. Eu lembro de uma particularidade da minha vida, onde eu passei por 2 overdoses. Eu posso dizer abertamente, foi o meu encontro com a morte. Ali seria o fim da minha trajetória. No entanto, se não fora o Senhor, eu sei em quem tenho crido. Embora naquele momento eu não sabia ao certo quem era Senhor, quem era Deus, mas Ele já sabia quem eu era. Eu já tinha uma identidade para com Ele, e Ele me deu a oportunidade de conhecê-lo e poder tentar retribuir algo só pela gratidão, porque jamais merecerei esta graça. É tudo pela misericórdia. Então, se não fora o Senhor, de nada eu seria. Quando vem a vírgula, começa um outro trecho muito interessante. Quando os homens se levantaram contra nós. Você já passou por uma situação de perseguição? E é tão difícil, talvez até mesmo por uma inveja. A perseguição, ela pode não ter motivos. É quando alguém, sem nenhum pretexto, vem contra você apenas para te defraudar, apenas para ver a sua ruína. Então ela tenta te sabotar. Ela o afronta verbalmente, fisicamente. Ela causa situações, viram outras pessoas contra você, faz da sua vida, como no ditado popular, um verdadeiro inferno. É uma característica de um perseguidor, que ele se torna um inimigo da sua alma. Então o salmista ressalta esse tipo de pessoa. Quando os homens se levantaram contra nós, Israel como povo eleito, os judeus eram muito perseguidos pelas nações poderosas, a qual eram chamadas pagãs, onde seguiam as suas próprias concupiscências, não partilhavam das regras, dos mandamentos de Deus. Daí então vinham com furor, com raiva, com prepotência para cima dos israelitas, através de guerras, desestabilizando a nação. Então Davi está atentando os olhos para este tipo de pessoa. Quando os homens se levantaram contra nós, trazendo no passado, quando eles vieram contra nós. E se o salmista está dizendo, ele está testemunhando que sobreviveu. Então, se não fora o Senhor, ele não estaria contando. Eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então você vê mais uma vez a raiva, o ódio se acendeu, trazendo um sentido figurado como fogo, né? Nós vemos que quando fogo se acende, a luz de casa acende, acontece uma transformação de ambiente, uma transformação na matéria. Então a ira dos homens se acendeu, ela ganhou força, e então os homens foram contra Israel. Isso é nítido, porque Davi, como ele está dizendo de um livramento, a qual o único responsável pelo livramento é o Senhor, ele ressalta que eles teriam engolido vivos, não que eles seriam carnívoros, no sentido de morder a carne, de se alimentar dos restos mortais, não, mas no sentido de ter predominado a fúria e raiva, como um incêndio que vem comendo tudo, como a destruição,
completa. Então o salmista está dizendo, eles teriam nos engolido vivos, eles teriam nos destroçado, eles teriam nos feito perder tudo, se não fora o Senhor. E ele continua, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Este trecho, ele soa profundo e poético. Ele está dizendo continuamente sobre as consequências. Então as águas teriam transbordado sobre nós, trazendo um sentido de afogamento. Quando uma represa se rompe, quem consegue parar aquelas águas? Ela chega devastando tudo, ela leva, ela empurra, ela impacta com tudo e predomina, ela prevalece, porque ela está em grande quantidade. As águas estouram, como o estouro de uma manada, e trazendo o transbordar, ou seja, mais do que necessário. Tudo em excesso nos causa mal e dano. Então as águas teriam submergido todos eles. Eles estariam atolados ali. E a água sobressairia sobre todas as pessoas. E certamente as sufocando e trazendo a morte. Então ele está soando poeticamente nesse trecho. E a corrente teria passado sobre a nossa alma. Agora a parte de corrente é sobre prisões e cadeias. Alguns inimigos não se contentavam matar a todos. Eles matavam alguns e levavam uma grande quantidade de presos para trazer como escravos e também para humilhar a nação. Para escravizar, vender, mercar, ganhar com estas vidas e as humilhar, trazendo os chicotes, os açoites em prisão, alimentando mal, para que a pessoa sofresse pouco a pouco, para que ela tivesse a agonia constante. Então a nação ficava subjugada, presa, levada cativa. Então o salmista diz que a corrente teria passado sobre as almas deles. Porque quando você prende uma pessoa, você não prende só o físico, você acorrenta o espírito. Porque a pessoa fica em agonia, ela não consegue raciocinar, ela só pensa em liberdade. Então ela fica presa nas suas funções básicas. E consequentemente o seu espírito é fortemente afligido, a alma, o querer, a pessoa não tem mais aspiração pela vida. É claro que diferente de um propósito firmado, como o apóstolo Paulo, mesmo em cadeias e em prisões, ele entendeu: a graça me basta. Como queria ter convosco, mas em breve será chegado o meu momento. Aleluia. E continuando, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma, trazendo essa consequência ainda do transbordar. As águas transbordariam, nos sufocariam, nós estaríamos afogados, sem reação. As águas altivas, ou seja, mais altas e elevadas do que eles, traria tanto quanto prejuízos a tudo que eles construíram, quanto poria em risco todas as famílias, vindo como mostrando um inimigo maior do que eles, mais forte, com armas, com poder físico elevado, enquanto eles só tinham a Deus. E isso era o suficiente. Se não fora o Senhor, glória a Deus. E continuando, ele se alegra e exulta a Deus neste versículo. Bendito seja o Senhor. Ele está falando como alguém que venceu a calamidade. Bendito seja o Senhor,
que não nos deu por presa aos seus dentes. Olha que maravilhoso. Você percebe um leão quando caça, pega a sua presa, traz ela nas patas, não, nos dentes. Como venci sobre a minha caça. Venci. Prevaleci. E o povo diz, alegremente, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Nesse momento eu não vou ser levado na boca de ninguém. Neste momento eu não estou sendo perdedor, porque o Senhor interveio. O Senhor chegou no momento exato, se pôs de frente a mim. É isso, em outras palavras. É quando você propriamente diz, eu consegui, eu passei por isso. Como? Deu certo. Deus fez render a finança. Deus fez brotar, Deus fez germinar, aconteceu. Olha como é lindo. Deus não dará você por presa ao adversário. E continuando, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Olha que maravilhoso. Uma armadilha de passarinho, você vê que ela é programada para quando o passarinho entrar, ela se fecha e ele é preso na gaiola. Ele é preso na arapuca, na armadilha. E nós vemos que quando o salmista examina essa situação, dizendo que a alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, a alma foi livre, ela não adentrou ao abismo, ao buraco, ao lugar de onde não tem saída, propriamente dito. Lugar aonde não tem saída. Deus não deixou que a alma do povo, que o povo fosse levado cativo, preso, exonerado, exilados do dom da vida, do direito de ir e vir, do livre-arbítrio. Deus não deixou que isso acontecesse. Quem é esse Deus? É o Senhor dos exércitos. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, princípio e fim. O laço quebrou-se e nós escapamos. Olha que interessante, porque depois dessa citação tem um ponto e vírgula, e agora trazendo uma outra situação. Sabe quando uma situação realmente pega você? É que você olha, eu pensei que ia conseguir dar um jeito, mas não consegui. Estou na calamidade, estou na adversidade, estou enfrentando essa aflição. Porém, o laço quebrou-se e nós escapamos. O laço foi rompido. Toda obra maligna sobre a sua vida, eu decreto, foi rompido. Todo laço, toda inimizade, tudo que foi feito por coberto embaixo dos panos, de modo traiçoeiro, foi rompido. O laço quebrou-se e nós escapamos. É como se eu pudesse escutar a voz alegre do povo, exultando. O laço quebrou-se e nós escapamos, como um cântico novo de adoração a Deus. Seria um cântico da alegria. E o último versículo diz o seguinte. É maravilhoso porque ele traz à memória o Salmo 121. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque o Salmo 121, ele como se
ele fala no particular, mas esse final de trecho fala no plural. O Salmo 21 é mais uma coisa particular, interpessoal, é uma oração direta a Deus. Mas o 124, versículo 8, fala como se fosse realmente em grupo, em comunhão. É um dito de conclusão de todos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se eles alegam que está no nome do Senhor, é como se eles tivessem concluído. Eles realmente compreenderam que vira de Deus, que foi o se não fosse o Senhor. Se essa pregação tivesse um tema, um nome, ela seria Se Não Fora o Senhor. Grandes coisas fez Deus por mim e por você. E Ele é tão maravilhoso porque não acabou por aqui. Muito mais Ele tem a nos revelar, a nos trazer, a nos envolver. É real, porque Ele vive. Isso é tão bom ter essa certeza de que podemos confiar. De examinar-se e ter o sentimento de gratidão. É uma palavra tão usada frequentemente, gratidão. Nós vemos muito isso. Mas a gratidão, eu quero colocar uma outra palavra, que a gratidão ela é muito interessante, mas tem uma outra que ela é um divisor completo de águas. Contentamento. Aleluia. Precisamos ter espírito de contentamento. Tudo que Deus me deu, tudo que eu estou vivendo, como eu estou hoje, olha, eu me sinto tão bem com isso tudo, eu estou contente, está muito bem até aqui, está muito bom. Se Deus não fizer, amém, está tão bom aqui, estou tão contente. Contentamento eu estou instruído a essa situação que eu estou agora, seja ela boa ou ruim. Contentamento acompanhado da gratidão. Quer saber? Eu sou mesmo grato. Muito obrigado por tudo isso, Jesus. Então, se não for ao Senhor, conclua na sua alma agora, no seu espírito. Se não for ao Senhor, deixe essa palavra ecoar na sua mente, nos seus pensamentos. Se não fora o Senhor, se não fosse Ele, olha, é maravilhoso. Amém? Amém? Muito bom ouvir a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Que o Espírito do Senhor esteja profundamente com todos vocês.